Boa tarde, meninas. Vamos lá para mais uma correção. Começando lá na página 404. Primeiro exercício. Diz o seguinte: em produção de uma lanchonete, os clientes podem escolher um entre 3 salgados, aí ele cita quais são, um entre 2 sucos, e ele cita quais são os sucos. E pergunta quantas possibilidades existem de combinações. Então vamos lá, quantas opções de escolha ele tem? Ele tem 2 opções de escolha, porque ele pode escolher um prato, e ele pode escolher um salgado e pode escolher um suco. Mas quantas opções de salgados ele tem? Ele tem 3 opções de salgados. Então, aqui são 3 opções para escolher o salgado. Vezes, quantas opções ele tem para escolher o suco? 2 opções. Então, isso aqui vai dar 6. Então, vocês têm que responder. Há 6 possibilidades de combinações. Só vou escrever nessa, tá, gente? Nas próximas, vocês têm que concluir o exercício, tá? Questão 2. Para decorar uma festa junina, um grupo de amigos optou por fazer bandeirinhas com 4 formatos distintos, de 6 cores diferentes. Quantas combinações ele vai ter? Então, olha só, gente. Novamente, eu tenho que combinar aqui 2 escolhas. Porque são os formatos e as cores. Então, quantos formatos eu tenho? 4 formatos. E quantas cores eu tenho? 6 cores. Então, 6 vezes 4, 24. Então, vocês têm que escrever lá a resposta, ok? Questão 3. 5 irmãos estão na fila de um parque de diversões. Em quantas ordens distintas eles podem se posicionar? Então, são 5 irmãos. Então, eu tenho que escolher aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4. São 5 irmãos. Para a primeira posição da fila, eu tenho 5 escolhas. Para a segunda, 4, 3, 2, 1. Então, eu tenho que ir fazendo o quê? Para a primeira opção, primeiro lugar na fila, qualquer um dos 5 irmãos pode assumir. Assumir um aqui, eu vou para o segundo lugar da fila. Se um irmão já ficou aqui, então quantos irmãos podem ficar aqui no segundo lugar? Somente 4 irmãos, e assim sucessivamente, tá? Multiplicando tudo isso aí vai dar 120. Questão 4. Quantos números com 3 algarismos podem ser formados com algarismos de 0 a 9? Então, eu tenho algarismos de 0 a 9 e eu quero formar números com 3 algarismos. Então, eu tô colocando aqui os algarismos, ok? Vamos lá. Para a primeira opção, quantos números eu posso colocar? De 0 a 9. Quantos algarismos são? 10. Mas eu posso colocar o 0 aqui no início? Não, gente, porque se eu colocar 0, por exemplo, o número aqui, ó, 0,98. Quantas casas tem esse número? 2 casas. Unidade, dezena. A centena eu não tenho nada. Por isso que a gente não pode colocar o 0 aqui na casa da centena, certo? Então, eu posso colocar somente o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, aqui eu tenho 9 opções. Agora, aqui para a segunda casa, que seria a casa da dezena, já pode entrar o 0? Pode. Então, aí eu já tenho quantas escolhas? 10 escolhas. Como ele não falou nada de que eu não poderia repetir os algarismos, então, para a última casa, eu também tenho 10 opções. Se ele falasse, não pode haver repetições, então aqui seria somente 9 opções de escolha que eu teria, ok? Multiplicando tudo isso aqui, teremos 900. Questão 5. Quantos números de 3 algarismos distintos
podem ser formados? Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Então, ele quer que eu coloque 3 algarismos. Então, aqui vamos ter que analisar de caso a caso. Então, eu coloquei aqui os 3 riscos para representar, que são os 3 números que eu tenho que escolher. Na casa da centena. Então, nós temos algarismos que vai de 0 a 9, certo? Então, na casa da centena, que isso aqui dá um total de 10 algarismos. Ok? Então, aqui na casa da centena, eu posso colocar o 0, lembra que eu falei pra vocês, que é igual a questão 4. Se eu colocar o 0, reduz as casas. Não, então aqui eu posso escolher somente 9 algarismos. Agora a gente analisa. A casa da dezena. Casa da dezena, eu já posso incluir o 0? Pode. Então, quantos algarismos eu tenho no total? Eu tenho 10 algarismos. Como eu já vou ter utilizado um aqui, exceto o 0, então na casa da dezena, eu posso colocar agora qualquer algarismo, ok? Que são 10 algarismos, mas como já colocamos um algarismo no lugar da centena, então sobra somente 9 algarismos. Na casa da unidade, como temos 10 algarismos, já utilizei um aqui, então vai sobrar 8 algarismos. Então, a gente multiplica aqui, 9 vezes 9 vezes 8, que dá um total de 648 números. Questão 6. Uma corrida de 100 metros rasa disputada por 8 atletas. De quantas maneiras eles podem ocupar o pódio de 3 lugares? Então, temos primeiro, segundo e terceiro lugar. Para o primeiro lugar, a corrida foi feita com 8 atletas. Então, qualquer um dos 8 atletas pode ganhar. Então, 8 possibilidades para o primeiro lugar. Se já teve um ganhador, um no primeiro lugar, sobra quantos para o segundo? 7. E para o terceiro lugar, eu tenho 6 possibilidades, que dá um total de 336 combinações. Agora vamos para a página 407. Página 407 já pergunta: quantos anagramas conseguimos formar com a palavra turma? Então, a palavra é turma. A palavra, ela tem 5 letras. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Para a primeira letra aqui, quantas opções de escolha eu tenho? Eu posso colocar o T, posso colocar o R, posso colocar o M, posso colocar o A. Então, eu tenho 5 escolhas. Então, eu já risquei uma. Para a segunda posição, eu posso escolher o U, posso escolher o R, posso escolher o M, posso escolher o A, mas pode ter o T também, gente. Eu só tô riscando pra gente diminuindo. Então, eu tenho 4 opções. Para a terceira, 3, 2, 1. Que vai dar um total de 120 anagramas. Questão 2. A palavra eu quero analisar é Ituperava. Ela contém 7 letras. Então, para a primeira posição, eu tenho 7 possibilidades. Para a segunda, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 1, 2, 7. Tem 7 posições de letras. Multiplicando tudo isso aí, temos 5.040 anagramas. Questão 3. Quantos e quais... Ixi, agora a gente tem que listar. Quantos e quais anagramas conseguimos formar com a palavra gol?
Então, vamos lá. São 3 letras. Para a primeira posição, temos 3. Para a segunda, temos 2, depois 1. Multiplicando, temos 6. Então, a primeira delas é Go. A segunda, agora vamos trocando as letras de posições. Eu vou manter o G, vou trocar essas duas de lugar. Então, vai ficar GLO. A próxima, não tem mais como, eu vou mudar o G de lugar aqui agora, que vai ser OGL. Depois temos OLG, depois LGO, depois LOG. Então, eu troquei todas, fiz todas as combinações possíveis aqui. Achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foram as 6 que nós encontramos. 4. Quantos e quais anagramas conseguimos formar com a palavra azar? Lembrando que a palavra azar, ela tem repetição e nós temos que tirar essa repetição. Então, ela tem 4 letras. Então, para a primeira opção, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas nós temos que tirar a que se repete. O A que se repete quantas vezes? 2 vezes. Mas lembrando que eu tenho que fazer ele 2. Vou deixar por 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2, mesma coisa. Então, olha, como tá tudo multiplicando, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e fazer aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Então, eu tenho que listar, gente, quantos anagramas? 12 anagramas. Então, a primeira vai ser o azar. Segunda, AZR. Terceiro, AZR. Agora vamos para a quarta, ARZ. ARZA, Arase, Zara. Temos também Zar. Depois o ZR, AA. Quase acabando. RZA. Rasa. E por fim, Rase. Então, 12. 1, 2, 3, 4. 12 anagramas, ok? Questão 5 e última. Ele pergunta: quantos bilhetes diferentes de uma rifa podem ser criados com 3 números, com o número de 3 algarismos e uma letra de A a Z? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 números e posso ter também uma letra. Então, vamos lá para a primeira opção. Primeira escolha. Quantas opções de algarismos eu tenho para colocar aqui na primeira casa? Lembra, nossos números eles vão de 0 a 9. Então, quantos algarismos eu tenho? Tenho um total de 10 algarismos. Professora, mas a senhora falou que se eu colocasse 10 aqui, o número ia ficar, por exemplo, aqui 0,98. O número tem somente 2 algarismos e não tem 3. Ok, mas lembra que numa rifa a gente começa 001, 002, tá contando, ok? Então, aqui vão ser 10 algarismos. Os números podem se repetir, então eu tenho 10 escolhas para o segundo número, porque eu posso ter o número 1, 2, 2, 2, pode repetir, não tem problema. Posso ter o número 0, 0, 0 e a letra A, ok? Então, tem 10 opções. Para o terceiro número, também 10 opções. Agora, vamos lá. Os algarismos, o alfabeto, de A a Z, são quantas letras? 26 letras. Multiplicando tudo isso aí, vai dar 26 mil possibilidades ou 26 mil bilhetes diferentes, ok?
finalizamos a nossa correção. Um beijo e até a próxima.